responsabilidade, consciência e atividade religiosa. Vamos ler esse capítulo todo, esses dois itens, responsabilidade, consciência e atividade religiosa. Responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse departamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregando-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que, até semelhante fase, os tremendos conflitos da natureza em que se mesclavam a violência e a brutalidade foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Atividade religiosa. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Espiçava-se-lhe, então, a curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. E a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que, pela própria respiração, né? Exterioriza os produtos que elabora na usina mental. É respiração aqui, né? Em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo por ele influenciado. A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico, mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações plena de inspiração e disciplina,
patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Enxerto revitalizador. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da vida, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instilando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo por extremado gregarismo adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica em que se lhes tecia o cárcere no carro biológico, ainda profundamente primitivista, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade, em nome dos deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico. Alguns deles, no entanto, movidos de compunção, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que lhe provinham, e não obstante os embaraços que se lhe antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. Como a gente tem visto em todos os capítulos, o André Luiz está associando a evolução com vários aspectos da nossa vida, não só do corpo físico, né? Aquela parte primeira toda, com aquelas dificuldades. Depois ele falou em evolução em corpo espiritual, e agora ele está falando em religiões, né? E muitas vezes a gente pode até estar pensando aqui, o que tem a ver religião com evolução? Tem tudo a ver, né? Então, quando a gente estudou a evolução de um modo geral, a gente até mostrou aqui uma árvore evolutiva, uma árvore genealógica, com os seres primitivos lá na base da árvore, e a gente viu que lá estavam já os princípios básicos, os princípios espirituais, né? Que até eu estava ouvindo uma fita do Jorge Andréa ontem, que ele chama aquilo de espiritoide. Espiritoide é o que tem condição de ser espírito, mas ainda não é, que é para nós o princípio inteligente ou o princípio espiritual. Então, ao longo da evolução, nós viemos ganhando noções que, essas noções, elas se aprimoram quando a gente completa a evolução do corpo físico e também desse princípio inteligente. Então, nós somos espíritos, e quando a nossa vida como espírito começa, tem uns fatores que começam a evoluir também. E eu sugiro que vocês, se quiserem relembrar,
releiam o capítulo 4, não agora, né? Mas no capítulo 4, ele estudou exatamente, só vou falar para vocês o título, tá? O capítulo 4, ele estudou exatamente esses componentes que são importantes para a nossa evolução como espíritos. Nesse capítulo 4, ele estudou o automatismo e o corpo espiritual. E tem lá, num dos pontos, não é? Em que ele estuda nesse capítulo a gênese dos órgãos psicossomáticos. E ele trabalha também nesse capítulo o trabalho da inteligência. Então, nesse capítulo ali que eu falei, que é o 4, ele traz para nós essa evolução da responsabilidade, que ele começa aqui no capítulo 20 falando, né? A responsabilidade e a consciência. Quando é que a gente fica responsável? Quando a gente agora, como espíritos, a gente tem a consciência. Quando a gente adquire a consciência das coisas, então a gente passa a ficar responsável pelas coisas. E então ele fala aqui que à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, dá para perceber isso, né? Se lhe apossou nesse sentido de evolução. Quando é que a gente fica responsável? Quando a gente está num certo nível evolutivo, em que a nossa responsabilidade, ela vem num crescendo, e a nossa consciência também. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. Quer dizer o quê? A gente passa a perceber o que é bom e o que não é bom, não é? São exatamente os conceitos de moral que a gente passa a desenvolver em nós. E ele vai falar aqui também num fator que lá no capítulo 4 ele trabalhou bastante, que é a razão. A centelha da razão convertera-se em chama divina. Quer dizer, a razão no sentido de você discernir as coisas. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Então, com o desenvolvimento, com a evolução, a gente agora é espírito, a gente tem responsabilidade, tem consciência. A razão está se desenvolvendo em nós e a gente começa a buscar Deus, não é? Então, a ideia inalienável de Deus, essa ideia começa a penetrar em nós. Que até o indivíduo que não era espírito, a gente acredita que os outros animais, não é? Essa ideia de Deus não existe. Conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento que além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-se o âmago do ser. Aqui ele continua falando na evolução dos seres e das espécies, porque se a gente pensar no nosso cachorrinho, né? Ou no nosso gatinho, o que ele quer fazer? Ele quer comer e ele quer dormir, não é? Você tem que defender a casa, ele faz lá num pequeno período lá do dia, né? Gato então não está nem aí, né? Não quer fazer nada. De repente pode caçar uns ratinhos, né? Se tiver, uns bichinhos lá, né? Mas de um modo geral, essa nossa primeira fase como animal, e mesmo lá nos vegetais, né? Ele está chamando aqui de operação vulgar. Operação vulgar, da nutrição e da reprodução. Quer dizer, a gente já viveu um tempo para isso, né? Para se reproduzir e para comer. O trabalho é uma noção que veio mais tarde, né? Então, comer, descansar, que ele está chamando aqui de estímulos interiores, inelutáveis, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia, segundo as aquisições do conhecimento,
e em que a afetividade se converte em amor. Então, ele está falando aqui em vários aspectos da evolução, porque esse livro todo trabalha sempre a evolução, não é? Então, vamos reler esse pedacinho aqui. Então, essa história de você comer, dormir e se reproduzir, isso evolui no sentido de você aprender a amar. Isso é uma coisa que ele fala aqui. Ele fala também que a intuição é a evolução. Bem interessante isso, né? Quer dizer, quanto mais a gente está evoluído, mais intuição, quer dizer, mais comunicação do alto vai ser possível com a gente. Não é? Lembrando que a intuição se faz através do coronário, não é? Então, quanto mais a gente, do coronário, coronário, não é? Quanto mais a gente está espiritualizado, maior é a chance de comunicação com o plano espiritual. Então, a gente vai aumentando em nós as intuições. Aí ele vai falar aqui, a intuição, não, a intuição eu estou querendo trazer que ele traz aqui, tudo é evolução, né? A gente evoluiu no corpo físico, no princípio inteligente, a gente evoluiu no sentido de aprender que nem só é comer e dormir e repousar. Não, a intuição seria essa ligação que você tem com o plano espiritual e que você vai recebendo as intuições no sentido de fazer isso, fazer aquilo. É claro que a gente tem o livre-arbítrio, né? E a gente vai decidir. Eu estou vendo isso aqui no aspecto da ciência de uma forma muito assim forte atualmente, né? Porque esse progresso todo que a ciência está tendo no momento, com as grandes descobertas, principalmente sobre o corpo físico e as doenças, tudo isso é intuitivo. Eles lá não sabem não que são médiuns, né, hoje. Os cientistas não sabem, né? Mas com certeza que são intuições e que eles estão captando porque está no momento disso, não é? Porque quando é que a gente recebe intuição para essas descobertas? É quando as pessoas estão no momento propício de receber aquelas descobertas, para que aquelas descobertas sejam colocadas em ação, não é? Então, todas essas descobertas, principalmente na área da genética, né, de genoma, de doenças, não sei se vocês viram a reportagem super interessante ontem, do bebê que foi cirurgiado dentro do útero, né, da mãe, que ele seria uma criança paraplégica, porque tem um problema na parte final da coluna, né? Ele tinha, né? Aí o que eles fizeram? Uma coisa assim muito delicada, né? Tiraram o líquido amniótico, foram lá, cirurgiaram, consertaram, voltaram o líquido amniótico para dentro lá da bolsa, né? E o bebê nasceu, né? Agora o bebê nasceu sem problemas. Isso é fantástico, né? Então, são essas intuições, né? Todos esses cirurgiões, esses médicos, esses cientistas estão aptos agora a receber as intuições. Quer dizer, não só agora, né? Muitas intuições já têm vindo, mas agora a gente está achando que está assim, de um modo muito forte, não é? Então, ele está fazendo uma referência aqui, numa época que é do Paleolítico. Vocês lembram? O Paleolítico? Nós já vivemos lá, né? O Paleolítico é a época do homem da pedra, né? Paleolítico, né? Quer dizer, aquele homem que estava bem no iniciozinho da sua formação como de espírito nele. Então, até a época que eles chamam de recuada, Paulo, me ajuda. 1 milhão, né, de anos, né, Paleolítico? Mais de 1 milhão, né? Então, época recuada, mais de 1 milhão de anos. Interferiram as inteligências divinas para se lhe estruturasse o veículo físico. Então, aquilo que a gente falou de novo naquela árvore evolutiva, né? Ele está falando que até essa época,
Os construtores espirituais, eles ajudaram nessa evolução. A evolução veio de lá para cá, né? É feita lá, eles fazem um planejamentozinho de mutação e tal, introduz no corpo espiritual, que passa então para o corpo físico. Chegou o Paulo, que bom. Então, até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico. Quer dizer, essa formação, essa evolução no tocante à forma física, tudo bem? A forma física, com essa orientação, com essa interferência dos construtores espirituais, envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Corpo formado, espírito pronto, a responsabilidade. Com essa responsabilidade, a gente passou a perceber os que a gente tinha que conservar, aquilo que a gente ganhou e aquilo que a gente aprimorou pela evolução. O patrimônio recebido. E investindo na riqueza do pensamento contínuo. Olha outra coisa que a gente ganhou como evolução, não é? Então, evoluiu a forma, evoluiu o princípio inteligente, evoluiu o cérebro, não é? Evoluiu a inteligência, evoluiu a responsabilidade. E aí a gente passa a ter o dever de aprimorar o patrimônio recebido, investindo na riqueza do pensamento contínuo. Então, até então, o pensamento nos outros grupos era um pensamento descontínuo, né? Flashes de pensamento nos outros indivíduos abaixo de nós na escala evolutiva. Pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase os tremendos conflitos da natureza em que se mesclava a violência e a brutalidade foram debitados à conta da evolução necessária para que a discriminação de indivíduos e agrupamentos vou ler de novo isso assim. A conta de evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então, aqui nesse trechozinho, ele está falando em todos os conflitos da natureza, né? Conflitos de ordem física mesmo. Para que serviram essa? Essa é uma coisa de ajustar, né? Terremoto, maremoto, todas as intempéries da natureza, com esse sentido de reajustamento, de reorganização. Você vai falar agora? Ou... Não, você pode dizer que isso aí também é do homem, da natureza. Então, fala. Estou completando aqui o trabalho da Alda, dizendo que esse reajustamento, essas lutas da natureza, também foram as lutas que o próprio homem passou. A brutalidade, o crescimento da sensibilidade, a noção das ideias, de sociedade. Há um livro que ajuda a entender esse pedacinho aqui. É um livro escrito por um francês em 1800 não sei quanto, que chama-se Cidade Antiga. Esqueci o nome dele. O livro chama-se Cidade Antiga. Ele dá a formação da espécie, da formação da cidade. Como é que as cidades se formaram? Então eles vão mostrando toda a ideia de família e da família, como é que eles iam sendo agregados em grupos e dos grupos quando eles chegaram à cidade. Então o trabalho dele é um trabalho assim extraordinário, um livro chatérrimo de ser lido. Não tem a menor dúvida que é chatérrimo de ser lido, porque não tem nada assim de agradável, mas é um livro para quem deseja formação, está ali mesmo. Então tem coisas assim, por exemplo, religião, campo da religião. A religião era dos indivíduos. Os indivíduos tinham a sua própria religião.
Eram os seus pais, os seus parentes que morriam. Então, quando acontecia o fato de uma mulher casar-se, ela passava para a religião do marido. Os deuses dela todos ficavam esquecidos e ela passava a ter a religião do marido. Os filhos também tinham que ser agregados. E eles todos ele vai fazendo um estudo interessante, mostrando como essas ideias todas, havia uma obrigação de, vamos dizer assim, de fazer uma oferenda aos deuses diariamente. Havia uma espécie de religião. E isso tudo vai criando neles noções de individualidade. A primeira noção é de individualidade. Então ele termina a primeira parte do livro, que leva umas 300 e tantas páginas de leitura difícil. Ele termina quando o homem começa a formar a cidade. Quando ele começa a formar a cidade. E ele começa a formar a cidade a partir da necessidade que eles tinham de se agregar, que começou a nascer tanta gente na família, que começou a ter que eles se viverem um ao lado do outro. E aí aconteceu um fato muito interessante. Eles começaram a ter outros deuses, que não os deuses da família. E esse autor, Custel, se não me falha o nome dele, Custel, ele diz que isso foi um marco na evolução do homem, que o homem passou a entender que o Deus dele não era tão importante quanto o Deus da coletividade. Mas para isso foram precisos centenas de anos. Então, quando o André Luiz está falando isso aqui, conta de evolução necessária, eu digo, do grupo social também. Então, esse processo que esse autor diz, ele mostra que, na realidade, todo esse esforço do homem, através dos milênios, ou através dos séculos, pelo menos, ele foi um esforço muito grande. Ele até diz isso no livro, que esse esforço foi muito grande para a pessoa entender que o seu Deus era muito importante, mas a partir do momento que ele se agrega ao grupo, havia outros deuses tão ou mais importantes do que os deles. Aí ele diz que isso é o começo da religião, que a pessoa passa a ter uma crença coletiva num único Deus, várias pessoas acreditando num único Deus, e ele considera isso um marco na vida do espírito humano. Ele não é espírita não, ele é um historiador qualquer, ele considera isso como um marco. Agora você imagina, ele diz assim mesmo, os séculos que o homem levou para entender essa necessidade. Os séculos que ele levou. Está aqui exatamente o que André Luiz diz aqui, os séculos que ele levou. Bom. Paulinho quer falar? Quer falar agora? Esse primeiro trecho só que leram. Não, ela já leu, mas a gente só está comentando agora até o primeiro. Está com o livro aí? Tô. Teu livro está em páginas. Bom, levando mais ainda para a parte da construção do corpo espiritual, todas essas experiências que o indivíduo, que nós como seres humanos passamos lá no início da evolução, marca bem, e é mais uma vez o André Luiz sublinhando para nós a individualidade desse corpo espiritual e a solidez dele, no sentido de que é algo que realmente nos acompanha. Quando o Altivo fala lá das experiências, das transformações na natureza, isso também ocorreu com o homem no próprio corpo. Então a própria brutalidade da época, e a gente vai remontar lá a época da idade da pedra e das cavernas lá, quando nós ainda estávamos com o pensamento brutalizado, e o plano espiritual tinha que conceber o corpo espiritual até um determinado momento, para que o corpo físico se fizesse a sua imagem. A partir desse momento do pensamento contínuo, da evolução do homem pelas experiências, a própria sutilização do comportamento dele vai fazendo com que esse corpo espiritual se estruture, e aí é a parte da responsabilidade que a Alda estava colocando. Nós passamos a sentir e a entender como o nosso comportamento reflete nesse corpo. E aí vem toda aquela origem de que hoje nós estudamos na medicina espiritual,
que aqui está colocado no princípio. Quer dizer, a partir do momento que esse corpo ele sofre menor influência, menor preparo por parte do plano espiritual, mais vai depender do nosso comportamento, a saúde ou a doença dele. Então era o início da responsabilidade, no sentido de que cada um de nós, naquele início da fase de consciência, já começamos a perceber que um passo para cá, um passo para lá pode ser decisivo na estruturação desse corpo. E quando Inácio, uma vez, numa das entrevistas lá para o Medicina Espiritual, ele falando de Paulo, nós já comentamos isso aqui uma vez, ele falou que espíritos como Paulo, o apóstolo, e outros mais, eles não conseguiam, a partir de um determinado momento hoje, gerar corpos sem saúde. E aí está uma vinculação clara da evolução espiritual, da postura e do nível espiritual desse espírito, tendo como consequência a criação de um corpo. Fala, mulher. Essa mulher não pode ver eu começar a falar, cara, pode perguntar. É ótimo. Não, é que eu lembrei em algum momento aí de estudo na casa, quando se falou que o planeta Terra vai chegar um momento em que espíritos mais atrasados não poderão reencarnar porque o próprio corpo da mulher vai haver uma rejeição aí fluídica. Você poderia... Isso nós estudamos, se vocês lembrarem, quando nós estudamos o mecanismo da mediunidade, tem aquele pedaço de pensamentos, se eu não me engano é Pensamento e Ondas, o título do capítulo. André Luiz faz uma relação entre o tipo de pensamento, quer dizer, o nível de pensamento do indivíduo, como assim, vamos botar no extremo, quanto mais amoroso o pensamento, com maior frequência, maior energia, e como menor, vamos dizer assim, mais próximo do ódio, uma frequência menor, menor energia, ligando a sutileza do pensamento com a densidade da matéria. E ele, nesse capítulo, ele esmiuça e coloca que quando o homem está no início, e é esse início aqui, que o homem estava, a humanidade, quando o homem estava nessa época inicial, começando com pensamento contínuo, o homem só tinha pensamentos para a própria sustentação. Então ele diz que nessa fase, esse pensamento ele consegue, e aí vamos partir daquele princípio, pensamento é uma onda eletromagnética que bota partículas, subpartículas de matéria em movimento. Então ele fala assim, que quando o homem está nessa fase, é um pensamento ainda com nível energético muito baixo, alto comprimento de onda, baixa frequência, e que consegue somente movimentar o átomo inteiro. Quer dizer, o pensamento emitido, ele conseguiria movimentar o átomo. Aí ele fala que nesse momento o homem só produziria a energia necessária para a sustentação do próprio corpo. Aí ele dá mais um salto. Quando o homem começa a se interessar pelas coisas, não é nem espirituais não, assim, ele está envolvido com trabalhos constantes, a mente dele está ocupada em alguma coisa útil, por mais simples que seja, ele já começa a elevar esse pensamento a um nível maior, e a frequência emitida já é maior, já é mais energética, e consegue movimentar o elétron, que é uma subpartícula do átomo, uma das constituintes do átomo. Então, quando ele consegue movimentar o elétron, ele já tem uma emissão mais sutil. Aí ele fala que é a fase do aprendizado, e quando o homem começa a fazer luz dentro de si. Então ele faz a comparação da evolução da alma. E nós puxamos para o lado material, que é onde ele quer botar também, lembrando que o fenômeno da luz é movimento de elétrons. Então, quanto mais ele movimentar com maior velocidade essa partícula, que equivale a dizer um pensamento mais elevado, ele está produzindo luz. É o fenômeno. Espírito evoluído. Você olha e vê luminosidade nele. E ele diz ainda mais, que quando o indivíduo dá mais um passo no rumo dessa evolução, ele consegue emitir um pensamento com uma frequência tão alta que ele já movimenta o núcleo do elétron. Aí que ele faz uma afirmação que para nós justificou a transformação do perispírito
quando a gente estuda olhando a evolução do espírito e o perispírito. Assim, o que acontece com o perispírito quando o espírito evolui? O perispírito vai se sutilizando. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o perispírito. Chegando a um ponto que ele vai se confundir com o espírito. Não vai perder a materialidade, vai continuar sendo uma matéria sutil, derivada do fluido cósmico universal, porém, perde esse seu peso específico. E é exatamente nesse ponto que ele fala que quando você movimenta o núcleo do elétron, você transforma a matéria. Aí ele fala que é nesse ponto que você consegue a transformação. Aí ele bota uma observação dizendo que nós, no momento, atingimos esse tipo de pensamento, esse tipo de emissão, ou quando estamos já com persistência no caminho do bem, ou então nos momentos de dores indizíveis. Ou seja, quando o calo aperta, nós conseguimos puxar lá de dentro um sentimento forte, de modo que esse pensamento atinge essa frequência alta. Só que, para que o perispírito se transforme e se sutilize, é necessária a evolução moral constante. Não aquele rasgo que a gente tem quando entra no centro. Entro em prece, me estabilizo, estou no trabalho. Aqui, essa emissão, ela só vai provocar modificação da matéria e aí do corpo espiritual quando nós tivermos com essa emissão constante. Quando aquilo ali for o nosso normal de pensamento. Aí que a gente faz a ligação. Quando você evolui moralmente e intelectualmente, aí vai as duas asas, você vai sutilizando esse pensamento, ele vai atingindo o nível de frequência mais alto, isso vai provocando uma transformação na estrutura do corpo espiritual. Claro, encarne e desencarne, isso vai se sutilizando. Nessa citação que se refere a isso. Quando a Terra, que aí não é quando chegar o ano tal ou o ano qual, é quando nós atingirmos uma evolução moral capaz de sutilizar esse perispírito, os espíritos que não atingiram essa evolução, eles não vão encontrar condições de ligação no organismo sutil, por simples questão de afinidade. Não é nem questão de ter alguém tomando conta e vai falar, você não vai encarnar mais aqui não. Não, é físico. É físico devido à densidade perispiritual. Foi um pouco longo, mas é isso que tem que falar, não tem jeito. Então, por mais que o espírito seja evoluído dentro da nossa condição terra, ainda é, no caso da mulher, recebendo um espírito mais inferior que ela. Mas ainda assim ela tem condição de ter não ter essa rejeição para receber aquele espírito e ele encarnar. Que você tem e a limite. Condição dela não é a de rejeição no caso dessa evolução que o planeta vai passar. Isso não é. Olha, a gente não pode raciocinar nisso assim, pontualmente, Não, tem que ser igualzinho a mim para poder encarnar. Não, tem uma faixa aceitável. Quer dizer, você tem que olhar, o planeta Terra hoje, tem que olhar o menor, o espírito de nível menos elevado e o maior. Então vamos para Jesus, que é o maior que a gente conhece. Extremo, vamos lá. Por que tem aqueles que acreditam que Jesus não teve corpo? Como é que é o nome desse troço, hein? Eu nem sei. A natureza do corpo de Jesus, eu estudo. Então, seria porque ele não, pela elevação moral, ele não teria condição de manter um corpo aqui. Por outro lado, ele teria e fez esse trabalho de construir condição de manter um corpo aqui. Olha só, isso aí entra naquele, isso aí é muito polêmico. E Maria não foi virgem, ela teve Jesus. Olha só, isso aí é tremendamente moral. Complicado. Isso. Pelo que a gente estuda, é claro, não vou te falar aqui que é palavra, pelo que nós estudamos. Eu, particularmente, falo assim, não é muito legal a gente falar mas baseado para a gente, o que a gente estudou,
A conclusão é a seguinte: eu particularmente não acredito que seja assim, porque seria uma grande mentira. Eu acho que teria que vir tudo pela via normal. E há pouco tempo, nós tivemos um estudo com o Inácio Bittencourt, que para mim me satisfez na explicação de que como Jesus reencarnou. Claro que Maria não era virgem, teve relações normais lá com José para ter o filho. O problema de adaptação, Inácio Bittencourt uma vez falou para a gente assim, não sei se a gente já conversou sobre isso, ele falou assim, que quando se fala em Jesus, que demorou 2000 anos, que tem um papo desse, né, que ele demorou 2000 anos para se adaptar para descer. Ele falou que não é bem assim, é esperar que tivesse condições no planeta para ele descer, no sentido de entender. Se ele demorou esse tempo todo, nós crucificamos ele, imagina se ele viesse antes. Acho que nem nasceria. Mas ele falou um negócio que para mim é o ponto. Ele deu a entender que um espírito com a categoria de Jesus, ele tem como baixar essa vibração. Só que, pelo menos na interpretação que a gente tinha, assim, baixar a vibração era o quê? Será que é você, no caminho da encarnação para a Terra, você baixar lá, ficar pensando um monte de besteira para baixar o nível de vibração? O entendimento era o seguinte, que aí vem a calhar com o estudo. Na construção do corpo espiritual, no primeiro aspecto, e no corpo mental, que é depois que tu passa a ter o pensamento contínuo, tu vai construir o corpo mental, você vai, cada vez mais, conforme a evolução, você vai complexando esse corpo. É como se você construísse, com o conhecimento adquirido, as experiências vão se armazenando, esse corpo vai ficando extremamente complexo. A nível de vibração, ele vai atingindo altas vibrações. Por quê? Consequência do pensamento do espírito. Então você imagina uma matéria radiante. Se você raciocinar que quanto mais alta a frequência, maior a energia, o problema é como você colocar algo tremendamente energético seguro dentro de um frasco. Vai explodir, a não ser que você tenha uma medida, um meio de atenuar essa pressão. E como você atenua? Olha, eu baixo a vibração e seria como você pegar um professor de faculdade que tivesse um tremendo conhecimento sobre uma determinada matéria, pegasse ele e falasse assim, olha, tu vai entrar ali naquela sala de pessoal de primeiro grau e vai explicar essa matéria para ele. Qual seria a postura desse professor, com esse conhecimento todo, para atingir o nível de pensamento daqueles indivíduos? Ele ia ter que esquecer todo o conhecimento dele, ele ia ter que se frustrar, entre aspas. Claro que Jesus não se sente assim, mas equivaleria a nós, quando vamos fazer algum trabalho e não podemos colocar para fora tudo que a gente tem de conhecimento, a gente sente aquela frustração que é típica de quem não tem humildade. O Altivo contou um caso uma vez aqui que era exatamente isso. A pessoa vai lá, não se adapta ao meio que está chegando, falou nesse nível aqui, ninguém entendeu nada. Quer dizer, não teve a humildade de baixar. Então, no caso de um espírito como Jesus, ele baixa a vibração, é ele se ocultar, se esconder. Como uma pessoa com determinadas virtudes chegasse no meio, para não chocar aquele meio, a pessoa baixasse. Então, baixar esse nível de vibração, isso faz com que ele se adapte a uma matéria mais densa, num nível. Agora, a gente não pode esquecer da variedade de material que tem na Terra. Você tem fluido cósmico universal nas suas mais variadas estruturas. E Jesus pegou sempre a melhor parte. Então, ao redor daquele fluxo inteligente, que é aquele espírito, foi atraindo a matéria compatível com o que ele podia pegar. E ele equivaleria a chegar numa loja e pegar o melhor artigo e a gente está pegando o pior. Agora, para mim, isso explica a condição, porque bate. Quem sabe mais, pode mais. Não tem cabimento você dizer que uma coisa pode ser incômodo, pode ter alguma coisa. Mas, pelo que nós entendemos da palavra de Inácio, aquilo ali, para ele, não é o problema. Manipular a matéria, vamos pensar um pouco, não é um pensamento formado, vamos raciocinar em cima disso.
Será que um espírito que monta um planeta desse, vamos imaginar a Terra lá, altas temperaturas, pressão, um cadinho, uma massa incandescente desse tamanho, e esses espíritos, não só Jesus, mas como os engenheiros siderais, como Emmanuel fala lá, Caminho da Luz, manipulando essa matéria, aí pergunta, será que esse espírito não teria capacidade de se adaptar a um corpo físico? Sei lá. Mas Aí tem que estar dentro da lei, né? Tudo tem que estar dentro da lei. Por isso que nós estamos falando. Se você tem uma explicação lógica para isso, é aceitável. Agora, é muito menos fantasioso do que você entrar, não, ele encarnou aqui não pelas vias normais. Eu não sei, até agora, eu não tenho conhecimento, não sei se Altivo tem, de alguma notícia assim, que alguma encarnação por essas vias, eu não sei. Vamos à atividade religiosa agora. Pega a atividade religiosa. Atividade religiosa, é o segundo item aqui. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações. Então vamos lembrar, né? Evolução dos seres, da parte física, da parte espiritual, espírito agora estabelecido, e as características que ele já trouxe, né? Responsabilidade, consciência, razão. Então o homem está no momento propício a examinar o efeito de suas próprias ações. Quer dizer, começa aqui uma tentativa de autoconhecimento, que a gente agora está tendo assim esse aconselhamento de trabalhar isso em nós, né? O autoconhecimento como motivador da nossa própria evolução. Então está começando lá nos primórdios da evolução do espírito. Espicaça-se-lhe então a curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais. Então, de novo aqui, essa história de erguer antenas mentais é um meio de quê? De se comunicar com o plano espiritual, que ele tá simbolizando aqui com as estrelas, não é? Ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstancia o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Não vamos nos esquecer que, sendo esse título aqui, Corpo Espiritual e Religião, e aqui atividade religiosa, ele está começando a explicar, né, como é que se desenvolve essa atividade, não vamos nos esquecer que a religião, o que é a religião? É a religação com Deus, não é? Então, com certeza que nesse trabalho da espiritualidade, de trazer de fora para dentro para o corpo espiritual, características, com certeza essa ligação com Deus, ela foi colocada. Então o espírito, a gente ouve falar isso já há muito tempo, né? A noção de Deus, ela vem conosco, ela existe, está lá no nosso perispírito, na nossa consciência. Então, e agora, com esse estágio evolutivo, o homem está ligando as suas antenas para o alto, para que ele melhore essa comunicação através dessa curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstancia o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Hoje a gente falou em 2 aulas lá embaixo sobre o homem do futuro, e a gente fez um questionamento lá para as pessoas. Desde quando que o homem está se ligando com Deus? Era uma das questões que a gente estava tentando lá estudar, né? E a gente concluiu que o homem está tentando se ligar com Deus desde lá
os primórdios da evolução. Evoluiu, não é? Começou a sua evolução, a tentativa de se ligar com Deus, ela existe. E ela não para, né? Ela é incessante, até que a gente consiga. Quando é que a gente vai conseguir? É problema de cada um, não é? Vai depender da evolução, o que a gente consiga fazer mais rápido ou não, né? Para a nossa evolução. Era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil, na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza, e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, aqui está Augusto, né? Além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Então, nesse trechozinho aqui, ele está falando nessa busca que a gente vem tendo, né? Desde que a gente é espírito, está no corpo, a gente está buscando essa transformação, que ele está chamando de transformismo anímico, a transformação do espírito. Para quê? Para revesti-lo de luminosidade e beleza. Então, a luz e a beleza são naturalmente um caminho que a gente tem que percorrer, que a gente tem que estar atrás dessas duas características. E apurar os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Retratar a glória. E a gente, é como se a gente se espelhasse, né, nos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação da animalidade que lhe presidia os impulsos. Então, de novo, aqui ele está dando ênfase à evolução. Desde que a gente ganhou essa característica do pensamento contínuo, a gente está procurando sair cada vez mais da animalidade e chegar à espiritualidade, né? Cada vez mais a gente está tentando, e a gente está, com tudo isso que ele está ensinando aqui, né, de autoconhecimento principalmente, conseguir isso. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. Então, eu tenho que me melhorar pelo autoconhecimento, para eu poder assimilar essa influência que vem do alto. E a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que, pela própria perspiração, essa perspiração aí seria como se fosse o indivíduo respirasse por ele todo, por todos os poros, exterioriza os produtos que elabora na usina mental em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimentos reflexos dominantes. Isso tudo aqui a gente já viu. O que é isso aqui? Ele está colocando aqui. O homem começa a sua atividade religiosa, quer dizer, ele liga suas antenas psíquicas com o alto, ele procura se conhecer, se melhorar. Em vez de cuidar tanto da nutrição do corpo físico, como ele referiu ainda há pouco, ele vai procurar o quê? A nutrição psíquica, o alimento espiritual, que são os produtos que aí, então, o que vai acontecer? Esses eflúvios eletromagnéticos, a gente passa a mostrar, através da nossa psicosfera, essa nossa mudança. Então, à medida que a gente vai saindo da materialidade, e vai tentando chegar, nem que seja de levezinho na espiritualidade, a gente muda a nossa psicosfera e que vai sendo o nosso retrato, né? A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. A gente falava hoje também
que o progresso, que é a nossa meta, a evolução, que é a nossa meta, ela não é isolada, ela vai acontecendo em diversos setores, né, da vida da gente. E quando ele fala aqui, a ciência médica rica em experimentação, é a medicina cuidando do corpo físico, mas não só isso pode acontecer, né? A gente seria para o quê? Para o progresso nesse setor das doenças, desse aumento da vida média que já está acontecendo. A gente daqui a pouco, a nossa vida média será de 100 anos, mas não basta isso. A gente está sentindo essa necessidade da religião em nós, como esse alimento psíquico. Altivo, vai falar? Eu continuo lembrando esse livro que eu acabo de falar, desse esforço que o homem vem descobrindo, vai fazendo força para descobrir a ideia de Deus dentro dele. É um esforço muito grande. Quando ele diz aqui, exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. Você imagina o quanto nós devemos ter deixado de vibrações, de peso, de sensações infelizes, inferiores para trás, para podermos entender essa influência divina. Quantas coisas nós devemos ter deixado? Como a gente deixa hoje. Vamos pensar aqui em Igreja Católica. Quantos de nós achamos que para entrar em ligação com os espíritos católicos a gente tinha que acender uma vela? Hoje em dia, se nós mandarmos fazer vela, só se for por reminiscência, né? Porque a lógica manda que a gente não faça mais isso, né? Só se for por reminiscência. Então, o que foi isso? Foi uma depuração do nosso pensamento, das nossas vibrações. Nós já não aceitamos mais isso, é uma depuração. Como também foram outros tipos de depurações que foram ocorrendo. Então, nós vamos limpando o nosso psiquismo para poder entender essa assimilação de influência divina. A prece, o hábito da oração, o hábito da meditação, são depurações, só através de algumas depurações, né? Há pessoas que não conseguem se depurar, não conseguem entender nada disso, né? Não conseguem depurar. Eu me lembro muito de uma pessoa que eu conheço, que ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz de raciocinar, e eu dei um evangelho segundo o Espiritismo para ela. E ela disse para mim que ela não consegue entender o que está ali naquele livro. Eu disse, não é possível, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe raciocinar, sabe pensar. Ela disse, mas eu não consigo entender isso aqui, eu leio isso, leio, e não entendo o que o Espírito quer dizer, não consigo entender. Então tem alguma camada lá nela que precisa dar uma raspada, né, para fazer essa depuração da atmosfera vital dela. Saltivo, não é má vontade não, eu não tenho nada contra a religião, mas eu não consigo, eu leio esse texto, isso não quer dizer nada para mim, não consigo entrar nesse texto, esse texto não consegue entrar em mim. E eu volto a dizer a vocês, é uma pessoa capaz, é uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz de interpretar textos, mas não é capaz de entender o Evangelho. Então é a depuração dessa atmosfera vital. Eu sei lá, eu não sei o que está havendo não, mas para mim é depuração mesmo, está precisando dessa raspada aqui no perispírito dela. Você quer falar um pouquinho, meu filho? Então, vamos então ao enxerto revitalizador. Enxerto revitalizador. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico,
renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador, embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Então, aqui, no segundo parágrafo, quando ele diz aqui, quanto mais angustioso se lhes esboçava os problemas da dor com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, né? A gente lendo de novo aquele capítulo 4, como eu sugeri, a gente vai ver lá a ordem direitinho dessa evolução, né? Quando é que a razão aparece? Quando a gente tem a responsabilidade, a consciência. Então, a gente é como se talvez fosse um dos primeiros passos para a gente se afastar da animalidade e ir no sentido da espiritualização. Então, quanto mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outro sistema cósmico, todo mundo conhece isso, né? E ele está mandando a gente ler aqui, vocês leiam isso depois lá em casa, que é o capítulo 9, que é o capítulo 3, está aqui no item 9 embaixo, no capítulo 3 do A Caminho da Luz, ele explica bem isso, né? E de novo, então, aqui a gente vê esse episódio como sendo que um enxerto mesmo, como é o título aqui do item, né? A espiritualidade ajudando ao nosso progresso e auxiliando esses espíritos, não é? E a gente está ouvindo falar o quê? Com essa evolução da técnica, da ciência, que até o final do 3º milênio não haverá mais doenças, né, que essa é a meta do nosso planeta, e quem ainda tiver na sua carta lá de causa e expiação, doença. Aí é como diz o nosso amigo Zanata, né? Meu filho vai procurar outro orbe, porque aqui você não vai conseguir mais ter essa doença, né? Então foi o que aconteceu com esses, né? Com esses que foram enxertados aqui. Então, constitui isso desse modo a raça adâmica. Também quem quiser ver bem isso, pode ler lá na Gênese, né? E nesse A Caminho da Luz. Levantam-se organizações religiosas primordiais, povos nômades e agrupamentos escravizados ao solo, por extremado gregarismo, adotaram as mais estranhas formas de fé, a se emoldurarem por barbárie natural, através de intercâmbio fragmentário com o plano extrafísico. Os espíritos exilados, presos à rede organogênica, em que se lhes tecia o cárcere no carro biológico, ainda profundamente primitivista, muita vez revoltados e endurecidos, aliavam-se às tabas selvagens, em cujos sanguinários e indescritíveis desvarios, em cultos sanguinários e indescritíveis, desvairando-se nos mais aviltantes espetáculos de crueldade em nome dos deuses com que se fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio. Então, ele está falando aqui, né, sobre o sofrimento desses espíritos que estavam lá num mundo bastante adiantado, né, lá em Capela, um mundo bastante adiantado, e eles têm que renascer num mundo de provas e expiações e sujeitos às vicissitudes desse mundo, né? Inclusive as vicissitudes do corpo físico, que era com certeza diferente ao que eles estavam habituados, né? É o que ele está chamando aqui, presos à rede organogênica, em que se lhes tecia o cárcere. Então, espíritos no corpo, que ele está chamando de cárcere, não é? Com uma organogênese diferente daquilo que eles estavam habituados. Então, eles são revoltados, eles são endurecidos. E, como eles renasceram em locais onde estavam ainda os selvagens, eles ficam lá no meio deles e eles começam a fazer também aqueles cultos, né? Cultos sanguinários, tudo em nome de Deus.
Alguns deles, no entanto, movidos de compunção, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado de que provinham. E não obstante os embaraços que se lhes antepunham aos sonhos de recuperação, começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação. E aqui de novo, né, a gente até viu na aula lá embaixo com o altivo, de novo a importância do arrependimento. Então eles vieram, reencarnaram, né, e de repente, um certo grupo lá caiu a ficha, como diz o Nagai, né, Nagai? Caiu a ficha, prestaram atenção, começaram a refletir, não sei se tiveram remorso, né, nem vamos entrar nesse questionamento, né, mas aí se arrependeram. Quando se arrependeram, começaram a trabalhar em outro sentido, não naquele ligado àqueles selvagens onde eles estavam. Paulo. Fala até 10 para 9 só. Hein? Só 10 minutos, que ele precisa de 5. Bom, aqui relembrar só a ligação desse mergulho dos espíritos, desses exilados de Capela, na formação e na evolução do corpo físico. Observando nessa parte de sociedade, você vê espíritos com evolução intelectual, com pouca evolução moral, mas com essa pouca evolução moral em comparação a que tínhamos na Terra na época grande, já era alguma coisa. Então essa influência, esses espíritos, ao reencarnarem, vão moldar corpos mais aperfeiçoados. Aí entra naquele detalhe lá da evolução em 2 mundos, né? Como se deu a evolução, toda essa parte darwiniana de estudo, que é a evolução da forma, e nesse momento aquela inserção, além daquelas inserções dos engenheiros siderais lá na preparação do corpo espiritual para melhorar alguma coisa no corpo, de repente você pega espíritos com corpos espirituais mais sutis do que aqueles que estavam aqui, eles são mergulhados em determinados locais, se reúnem por afinidade, aí depois a gente vai ver no segmento a formação das civilizações, Egito, China, aquele negócio todo. Então tem dois objetivos claros, né? Uma, o aperfeiçoamento da própria forma pela condição física do corpo espiritual, e a outra, pela evolução daqueles espíritos em relação aos espíritos que estavam aqui, eles injetando novos pensamentos, tanto aqueles pensamentos normais de inteligência, de progresso, quanto também o pensamento religioso, que apesar deles ainda terem uma prática não muito elevada, mas sempre era novidade em relação ao que se tinha aqui. É a harmonia da lei. Aproveitou tudo, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se aproveita. Para os espíritos, era uma oportunidade de recuperação, para os que estavam aqui, um aprendizado, e no conjunto da obra, como está em André Luiz também e em Emmanuel, que nós somos os co-criadores nesse nível, começando a participar do aperfeiçoamento da forma por esse enxerto. É um verdadeiro enxerto, como está colocado lá, revitalizador. Tanto você está dando uma aceleração no aperfeiçoamento da forma, quanto injetando pensamentos novos, que é o que nós temos que fazer para nos melhorarmos. Eu acho que está abertos sempre para alguma coisa nova e de transformação, e aí nós vamos lembrar também o que Leon Denis sempre faz. É interessante como Leon Denis, naquela maneira poética das suas obras, ele exalta o pensamento e nos empurra para elevar o pensamento, e faz a ligação assim bem estreita da finalidade do homem em elevar seu pensamento, com a consequência que é a melhoria, a evolução da humanidade, né? E algo interessante também, ver que o simples fato do indivíduo pensar em algo diferente, ele está começando uma transformação.
eu não lembro qual livro que ele fala isso, mas ele coloca que o pensamento, quando nós vemos um homem hoje, ele é fruto do pensamento desse homem ontem. E que no futuro ele vai ser reflexo do que ele pensa hoje. Exatamente porque o caminho do aprendizado é essa mudança, é esse abrir a mente para alguma coisa, é arejar, é começar a buscar novas influências a partir do entendimento. Vamos abrir canal para a influência do plano espiritual. Caiu alguma coisa. Foi aqui o negócio do som. E para nós um convite no sentido de prestarmos atenção essa dificuldade que o Altivo citou lá da companheira dele, que às vezes ela pode estar fazendo isso inconscientemente, por estar com uma casca, como o Altivo disse, que é a falta de sintonia, como o nosso companheiro ali falou mesmo. Ela não está naquela faixa de vibração para perceber aquele tipo de pensamento. Apesar da inconsciência dela, nós, às vezes, aqui, com o conhecimento que nós temos já, que é pouco ainda, mas já é alguma coisa, nós, às vezes, nós mesmos bloqueamos o nosso pensamento para essas influências. Às vezes, o plano espiritual, através do nosso mentor, do nosso protetor, do nosso espírito familiar, está querendo penetrar no nosso psiquismo para fazer com que nós possamos ter aquele impulso de progresso, de melhoria, e nós nos fechamos. Saímos da faixa de sintonia e não percebemos o quanto a casa espírita facilita isso. E às vezes a gente entra cá, não, vou estudar em casa, estudar sozinho. E é exatamente o caminho de se fechar. Sozinho, estou dentro de mim mesmo, não estou discutindo um pensamento, não estou raciocinando com o outro, não estou ouvindo um pensamento novo para discutir. Então, pelo menos, fica esse alerta aí para nós. Bom, nós vamos terminar a aula 10 minutos mais cedo, porque eu tenho algumas coisas para falar para vocês. Primeira coisa a falar, nós só voltaremos a ter a nossa aula extra em janeiro. O mês de dezembro, os cursos terminam agora em fevereiro, houve um erro termina agora em novembro, houve um erro de contagem aqui na sala que deveria ir até a primeira semana de dezembro. Mas houve lá uma dificuldade e nós terminamos todos os cursos em novembro. Primeira semana de dezembro é só fechamento, é encerramento, é aquela festinha entre todos nós aqui, né? Agora, no dia 9 já não tem mais nada, que seria o dia da nossa aula. E como não tem mais nada, então nós não teremos a nossa aula. Então o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter aula só no dia 13 de janeiro, tá? Então nós marcamos aí religião egipciana, 13 de janeiro. Esse ano nós vamos ter algumas outras atividades nesse período de férias. Há pessoas que gostam de estudar e vir ao centro mesmo nas férias dos cursos. Então nós teremos nas terças-feiras de dezembro, isso é dia 9, 16, 23 e 30, e também na terça-feira, dia 6 de janeiro, nós vamos ter aulas aqui às 16 horas e às 19h30. Aulas sobre vários assuntos da casa, assuntos espíritas, evidentemente. Então, serão aulas aqui no salão, nós também teremos que deixar o salão vazio, até por causa disso, né? Então, quem quiser vir às aulas, poderá estar aqui, terá uma pessoa aqui fazendo um estudo doutrinário. Eu não sei dizer agora quais são os estudos, mas então serão todas as terças-feiras de dezembro, a 9, 16, 23 e 30, às 16 horas e às 19h30. E na quinta-feira, como nós temos quinta-feira 25 e dia 1º é quinta-feira, nós não teremos aula, nem essa aula extra. Então, na quinta-feira será no dia 11 e 18 de dezembro e depois no dia 9 de janeiro.
que a semana, os nossos estudos começam na segunda semana de janeiro, que foi também complicado começar na primeira semana, que é logo depois do término das festas. Então a gente tem que ter um tempinho aí para o pessoal voltar. Quarta-feira, 24 e 31, vai ter o trabalho de cura e a sessão de estudos públicos. De manhã e de tarde, de noite não vai haver. Nem todo mundo tem condução própria, então as noites de 24 e 31 começa a ficar meio complicado para o pessoal voltar para casa. Então ela vai ter a reunião às 9 horas, às 13 horas, às 15 horas e às 17 horas. E à noite não haverá. Então quarta-feira será